Vá. Então, vamos lá, chegando aí ao fim de 12 encontros, né? Passou rápido, né? Nossa, passou muito rápido. Tem bastante coisa para gente falar, né? Eu sempre falo que assim, o processo de autoconhecimento, ele nunca tem fim. Se vocês perguntarem para mim, Tati, como foi o teu processo? Meu processo não foi. Meu processo é diariamente. Então, já logo de cara, o que eu falo para vocês é: não parem, ou melhor, continuem, porque o cérebro não lê a palavra não. Se eu falo não parem, vocês vão ler parem, né? O cérebro vai entender parem. E é justamente o oposto, é continuem, meninas. Se eu for dar o meu exemplo de quando eu comecei na minha jornada de autoconhecimento, foi logo que eu cheguei aqui em São José, então eu sou de Bauru, vim para São José em 2014. Em 2015 eu fiz o meu primeiro processo de coach. Eu tenho até hoje os meus materiais daquela época. E foi isso que me inspirou, inclusive, a estudar. Quando eu estava fazendo, né, passando pelo meu processo, eu falei, cara, eu preciso aprender mais sobre isso, porque eu quero levar isso para as minhas alunas, na época, alunas de personal, não era nem sonhava em fazer nutrição em 2015, e falava, nossa, isso daí mudou minha vida, eu preciso levar isso para as minhas alunas. Em 2017, eu liderei um programa de emagrecimento em uma academia, eu era professora de spinning, tivemos um programa de emagrecimento e eu liderei uma turma e ali eu virei a minha chave do tipo, é isso com isso que eu quero trabalhar pro resto da minha vida. E o mais engraçado, nessa época, inclusive, eu tava quase voltando para minha cidade natal, porque eu não tava dando certo, não tava funcionando aqui na minha cidade, né, na atual cidade que eu moro, em São José. Eu tava muito triste, porque falei, cara, eu não vim pra cá pra passar necessidade, pra passar vontade, pra viver uma vida de escassez, sabendo que lá na casa dos meus pais o negócio era de extrema abundância. E aí eu lembro que eu fui dar uma aula substituta para uma amiga minha e saí da academia, uma outra aluna me manda mensagem cancelando o pacote dela de personal comigo. E eu falei, nossa, cara. Falei, Deus. Foi um momento assim que eu só não ajoelhei porque eu tava na rua. Falei, Deus, se o senhor tá aí, cara, me manda uma resposta, porque eu não vim pra cá pra sofrer, não vim pra cá pra poder passar apuros. Eu, graças a Deus, nunca passei fome. Mas eu vivi uma época, que foi exatamente essa época de contar moeda, sabe? Tipo, ir no mercado, não literalmente, mas de ir no mercado e ter que falar assim: nossa, se eu levar carne vermelha, eu vou comer 3 dias carne, se eu levar frango, eu vou conseguir comer 7 dias. Então eu tinha que fazer essas escolhas, enquanto quando eu estava na casa dos meus pais. Se eu falasse para os meus pais, olha, hoje eu quero comer, sei lá, filé parmegiana, meu pai comprava. Dia seguinte, pai, eu quero jantar japonês, meu pai comprava. Pai, hoje eu quero não sei o quê, meu pai comprava. Não, não sei, comprava. Falei, então assim, eu não vim para cá para, eu vim para cá para ser mais do que eu era lá em Bauru. E em Bauru, eu era coordenadora de uma academia, meu salário era maravilhoso, eu tinha uns 10 alunos de personal, então eu ganhava super bem. E na minha cabeça não fazia sentido eu vim para uma cidade melhor e estar numa condição pior. E aí eu virei a rua, eu pisei num símbolo que para mim tinha algum significado, independente da religião de vocês, do credo, da crença. Eu pisei numa medalhinha. Aliás, eu pisei não, eu ia pisar, né? Eu fui apoiar o pé, tinha uma medalhinha de Nossa Senhora no chão. E eu peguei aquela medalhinha e eu falei, isso aqui é a resposta do que eu pedi para Deus. E aquilo eu comecei a receber vários insights.
Ah, entra no site tal, vê tal coisa, faz tal coisa. E eu fui fazendo o passo a passo e descobri essa academia e fui dar aula de spinning nessa academia. Eu dava 11 aulas de spinning na semana. Às vezes eu dava duas, três aulas no dia, era cerca de 2 horas, 2 horas e meia por dia pedalando. E aí, qual era a minha surpresa? Caraca, Tati, você devia ter um corpaço. Não, eu não emagreci. Por que que eu não emagrecia? Porque durante a semana eu comia pouco, tinha medo da comida, e final de semana eu parecia um trator comendo. Porque aí, final de semana, vinham todos os meus sabotadores. Eu ficava muito sozinha nessa época. Foi uma época muito difícil, tá, gente? Muito difícil mesmo. Não difícil no sentido financeiro, no sentido assim de descobrir quem eu era e o que que eu vim fazer no universo. Então eu chegava no final de semana, eu não tinha muitos amigos aqui ainda, eu passava muito tempo sozinha. E aí chegava o final de semana, eu ligava com minha família. O que vocês estão fazendo? Ah, a gente tá fazendo churrasco. E eu tava sozinha. E aí eu comia para compensar a solidão que eu estava sentindo. Eu comia para compensar, a comida virou minha companheira, porque eu não tinha amigos, minha família estava longe e eu tinha que buscar o prazer em alguma coisa. Eu cheguei a tomar um pote de sorvete sozinha, eu cheguei a tomar, eu comia um açaí, aí não preenchia, ia lá e comprava outro açaí de 500 ml. Então essa parte assim de compulsão, eu tive N fases da minha vida assim. Lá na adolescência eu fui bulímica, como eu já falei, né? E aí eu passei por esse processo de coach, descobri isso, fui para essa academia, e aí teve um projeto de emagrecimento, eu assumi, eu fui uma das professoras líderes, e a professora que ganhava o programa recebia uma bolada, porque os alunos pagavam para participar, e uma parte dessa grana ia para o professor que vencia, a equipe que mais emagrecia. Minha equipe ficou em segundo lugar. Eu fiquei frustrada. Primeiro, porque eu dei o meu sangue nesse projeto, e segundo, porque eu precisava daquela grana. Só que daí o que que eu entendi? Dias depois, apareceu Professional Coach em Emagrecimento Consciente e Definitivo. Na minha frente no YouTube, uma louca de uma loira falando sobre mudança de mente, sobre os sabotadores do emagrecimento, sobre a fisiologia da nutrição e não sei o quê. Era uma nutricionista lá do Sul. Falei, cara, essa mulher é muito louca, mas tudo que ela tá falando tem sentido. Eu quero trabalhar com isso. Tá, naquela época, não sei se vocês acompanhavam, cursos de lançamento, que os profissionais faziam lá 3, 4 lives e vendiam um curso. Ela estava fazendo isso, eu entrei em contato com a equipe dela, a finalização da inscrição era no dia seguinte. E era um valor que eu jamais teria na minha conta bancária. E eu não tinha cartão de crédito com limite alto. Imagina, naquela época eu tinha um cartão de crédito acho que de R$ 1.500. Era para abastecer e ir no mercado. Falei, ah, meu Deus, e agora? Falei, bom, eu vou ter que pedir para minha mãe, né? Aí liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu não sou de te pedir nada. Eu queria que você me emprestasse o seu cartão de crédito. Porque esse curso vai mudar a minha vida. Aí minha mãe falou, nossa filha, mas o valor é alto. Falei, mãe, eu me viro para pagar. O que que eu tô querendo dizer aqui, gente? Às vezes a gente não tem que saber o como. O como é de Deus, não é nosso. E a gente tem que ser sensível às oportunidades. Porque muitas vezes a gente está pedindo por aquilo. Ah, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Daí Deus manda a pessoa, mas a gente não é sensível. Ah, depois eu vejo isso. Ah, não, semana que vem eu começo. E a gente perde as oportunidades. Quando a gente vê, passou uma semana, passou 15 dias, passou um mês. Prova disso é esse curso.
Quantas pessoas de fato pagaram e aproveitaram, né? Enfim, liguei pra minha mãe falou, vê com seu pai. Aí meu pai me ligou, pode pagar o curso em 2 vezes, eu vou te dar. Falei, não, pai, eu não quero que você me dê. Ele falou, não, eu nunca te neguei estudo. E se você tá falando que isso vai mudar a tua vida, faça, eu acredito. Gente, eu comi aquele curso, assim, literalmente. Por quê? Que doido, para ajudar ainda. Na mesma época, eu luxei esse dedo, brincando com uma aluna, eu bati nela, eu luxei o dedo e eu não podia treinar. Eu fiquei 6 meses, não, fiquei 45 dias com o dedo imobilizado, porque quando eu descobri o que tinha acontecido, o dedo já tinha cicatrizado em outro lugar. Eu tinha uma dor absurda, eu não conseguia. Eu comecei a observar que eu estava colocando a roupa, segurando aqui, ó. Ao invés de puxar aqui, eu estava puxando aqui, a minha calça. E aí fiz 45 sessões de fisioterapia e eu não conseguia treinar, eu não conseguia correr, eu não conseguia nadar, eu não conseguia fazer crossfit, eu não conseguia fazer nada. Mais ou menos eu conseguia caminhar e porcamente fazer musculação. E aí eu precisava ocupar minha cabeça com outra coisa. Foi com o curso. Fui estudar, fui estudar, fui estudar, fui estudar. E hoje eu tô aqui junto com vocês. Então, ó, desde 2015 eu venho nessa jornada de mudança de mente. Para mim e para poder ajudar vocês. Mudar a minha mente não só me ajudou com o meu processo de emagrecimento, mas me fez abrir inúmeras portas. Da época que eu quase fui embora de São José, o meu faturamento hoje aumentou pelo menos 20 vezes. Eu descobri a minha missão de vida. Eu mudei todas as mesas que eu sentava na época. Ai, olha que muito louco isso. Eu declarei para o universo que em um ano eu não estaria mais dando aula, porque eu não queria mais dar aula de educação física. Gente, ser professor de educação física, o tradicional é muito pesado. A gente não tem estrutura para aguentar isso com 30, 40, 50 anos de idade. Então eu já estava mirando lá na frente, eu já estava cansada dos deslocamentos, do pegar carro e vai para um lado, pega carro, vai para o outro, pega carro, vai para o outro. E eu declarei, em um ano eu não quero mais estar dando aula. E eu dava 11 aulas de spinning. Eu larguei, isso era em junho. Eu falei que em junho do ano seguinte eu não estaria mais dando aula. Em dezembro eu já não estava mais dando aula. Larguei as aulas em dezembro. Quem que assumiu as minhas aulas no ano seguinte? Luana. Luana recém chegou em São José. É como se eu tivesse saído por uma porta, ela entrou pela outra. A gente não se conhecia. A gente veio se conhecer 4 anos atrás, né? Então tem 4 anos que eu conheço a Luana. Mas olha que louco, como tá tudo conectado e como a gente tem que ter a sensibilidade de saber pedir e saber receber, né? E aí, hoje, eu quero trabalhar com vocês aqui 2 ferramentas. Uma ferramenta que a cada período é muito importante, a cada período é você quem vai determinar. Vai ser a cada 30 dias, vai ser a cada 2 meses, não sei. É você quem vai determinar de quanto em quanto tempo você vai olhar com muito carinho para a sua jornada. Então, virou, mexeu, ó. Voltando, eu falei que eu comecei a minha jornada de transformação em 2015. Cheguei em 2014 em São José. Em 2015 eu comecei a minha jornada. E de lá para cá, de X em X tempos, eu olho para onde eu estava, então, meu ponto inicial, em todas as áreas da minha vida.
Aonde eu quero mudanças, eu sempre vou fazer isso daqui. Ponto inicial, ponto final. Nunca é o ponto final, né? Mas a gente precisa estabelecer um ponto final. Aí uma aluna uma vez perguntou pra mim, né? Foi tão engraçado, ela queria emagrecer 14 quilos. Ela emagreceu 14 quilos. Aí um dia ela falou pra mim assim, Tati, e agora? Falei, e agora o quê? Ela falou, e agora o que que eu faço? Falei, como assim? E agora o que que você faz? Ela falou, porque agora eu cheguei no meu ponto final. O que que vem depois disso? Falei, depois de todo ponto final, vem um novo ponto inicial. Então eu vou fazer mais curtinho aqui, só para exemplificar isso. Chegou na meta, o que que você vai fazer? Vai criar uma nova meta. Então todo ponto final é o ponto inicial de uma nova meta. Então a partir dali, que ela emagreceu os 14, a gente definiu um outro ponto inicial para ela e um outro ponto final. Isso daqui, gente, é que dá sentido para a nossa vida, porque senão nós vamos nos tornar meras pagadoras de boleto. Se eu não tenho metas, se eu não sei, se eu não tô trabalhando para poder fazer isso aqui, ó, crescer na vida, pensa, o que que a gente está fazendo, né? Então vamos lá. Vocês chegaram no programa e aí eu ouvi uma frase e falei, cara, isso faz total sentido. Total sentido. A maioria das pessoas que desiste do processo é porque elas se esquecem. Ó, vou escrever isso, hein? A maioria das pessoas que desistem do processo é porque esqueceram ou se desconectaram do motivo pelo qual elas começaram. Olha que forte isso. Eu quase voltei para casa dos meus pais. E por um milésimo de segundo eu quase voltei porque eu esqueci o porquê eu vim parar em São José dos Campos. A maioria das pessoas desiste do processo de emagrecimento porque elas se esquecem, elas se desconectam do real motivo pelo qual elas começaram. Então, todos os dias eu preciso me lembrar por qual motivo eu comecei isso. Posso escrever esse motivo bem grande? Ah, eu entrei no programa para eliminar 10 quilos e dar adeus ao efeito sanfona. E aí eu vou ter que me perguntar, de 0 a 10, quanto o efeito sanfona já me estressou? O quanto já doeu? Ah, eu entrei no programa porque, cara, eu fui procurar um programa de coaching porque eu tava cansada do efeito sanfona e eu não queria nunca mais ser bulímica. Então, todos os dias eu tinha que aprender alguma coisa sobre mim, sobre a minha relação emocional com a comida. Se não todos os dias é didático, né? Com frequência. Por isso, leiam. Tem muitos livros que eu posso indicar para vocês. Tem o meu podcast, tem o meu canal no YouTube, tem outros profissionais da área da saúde falando sobre isso, mas não parem. E aí, aonde eu estou? Como que eu comecei? Quem eu era no ponto inicial aqui? Lembra sempre características físicas, características emocionais, características nutricionais, como que você escolhia a comida antes, sedentarismo, vai anotando tudo aqui. Quanto de atividade física eu fazia? Preciso sempre lembrar de quem eu era aqui.
Porque quem eu era não tem a menor possibilidade de ser a pessoa que vai chegar aqui. Todas as vezes que você decidir um novo objetivo, a pessoa do ponto inicial não vai ser a pessoa do ponto final. Não tem como. Vamos supor, estou ganhando 10k mês, 10 mil reais por mês. Aí eu tomo a decisão de que eu quero ganhar 20 por mês. Gente, a pessoa dos 20 não vai ser a mesma pessoa dos 10. Ah, mas eu já sou mega organizada. Vai ter que levar a tua organização para outro nível. Você vai ter que ver suas crenças sobre dinheiro, você vai ter que ver suas crenças sobre trabalho, você vai ter que ver suas crenças sobre organização, sobre disciplina. No programa tem uma ferramenta, não sei se vocês vão se lembrar, mas da roda das habilidades. Volta para aquela ferramenta. Eu não vou deletar aqueles vídeos. Volta para aquela ferramenta e se pergunta, de 0 a 10, como é que tá a minha organização? De 0 a 10, como é que tá meu planejamento? De 0 a 10, como que eu fatiei o meu objetivo em pequenas metas? De 0 a 10, como é que tá o meu foco? De 0 a 10, como é que tá a minha determinação? De 0 a 10, o quanto eu acredito que eu sou capaz? De 0 a 10, o quanto que eu tô segura das estratégias que eu adotei? De 0 a 10, ali você vai ver onde estão os teus gaps. E aí você faz isso, aquela ferramenta você tinha que fazer todo mês. E aí vamos supor que seu objetivo, ao invés de ser financeiro, é eliminar 10 quilos. Tá, então meu objetivo 10k. Eu comecei com quanto? Eu comecei com 80. Quanto que eu tô agora? Agora eu tô com 74. Opa, maravilha. E para eu chegar no ponto final, o que eu tenho que evoluir? Para onde eu tenho que levar minha disciplina? Para onde eu tenho que levar minha organização? Para onde eu tenho que levar meu planejamento? Para onde eu tenho que levar meu foco? E assim sucessivamente. Faz sentido isso aqui? Então vocês já têm instrução, ferramenta para fazer um básico bem feito, ok? Se eu pegar todas as ferramentas que eu aprendi e eu refizer essas ferramentas, vou evoluir, Tati? Queria falar um palavrão agora, mas eu não posso. Então, vou falar pra caraca, tá? Muito. Se você fizer, terminou lá, vamos supor, 12 encontros, refiz os 12 encontros, vou fazer mais 12 vezes sozinha, vou ter resultado? Muito. Porque é humanamente impossível em cada ferramenta, então ferramenta um, você absorveu de 20 a 40% do conteúdo da ferramenta um na primeira vez. Na segunda vez, a mesma coisa. Na terceira vez, a mesma coisa. Na quarta vez, a mesma coisa. Na terceira ferramenta, quarta ferramenta. E assim sucessivamente. Então, eu poderia fazer um outro ciclo com as mesmas ferramentas com você, que você ia aprender coisas novas. Eu estou desde 2017 aplicando essas ferramentas e eu aprendo a cada vez que eu aplico essas ferramentas com vocês. Então, vocês têm a possibilidade de fazer sozinha, ou tem a possibilidade, Tati, eu não quero ficar sem você. A gente tem a comunidade de terça. Eu mudei algumas coisas do programa, depois eu posso passar para vocês, né? E aí tem a possibilidade de não terminar aqui, de continuar aprendendo, mas agora a gente muda o dia, a gente vai para o dia de terça, tá? Então esse é um primeiro ponto, meninas, de vocês fecharem os olhinhos e se analisarem aonde que eu tô. A sessão da semana passada foi muito forte. Posso refazer aquela ferramenta? Pode, com certeza. Com certeza. Então, eu sempre estou mesclando uma ferramenta onde a gente aplica uma ferramenta forte com uma outra ferramenta onde a gente vem, põe os pés no chão e se analisa onde é que a gente está para evoluir um pouco mais. E assim sucessivamente. E hoje, o que que eu quero fazer com vocês aqui? Fora isso, de vocês se analisarem, né?
de olhar para onde vocês estão caminhando. Isso aqui, já falei, pode se tornar, olha aqui, o fundo de tela do celular de vocês. Quantas vezes eu acendo isso aqui por dia? Várias vezes. Então eu me conecto com o meu objetivo e no meio aqui, ó, no centro, tem uma frase, tá escrito eu mereço. Então aqui eu tenho o corpo que eu quero ter, o faturamento que eu quero alcançar, o carro que eu vou comprar, a minha família juntas, a próxima viagem que eu vou fazer. Tem um Golden Retriever aqui embaixo, gente. Eu não desisto desse cachorro. Tem aqui 100 mil seguidores, 100k followers. Bati 13 hoje. Ó, tem que comemorar. Ah, eu vou comemorar só quando eu tiver com 100 mil? Não, lembra, jornada. Minha jornada. Cadê minha jornada, meu povo? Aqui, tá compartilhando. Minha jornada, vamos supor, ó, meu ponto inicial, quando eu comecei a pegar firme no marketing, eu tava com 7 mil seguidores. Minha meta, ponto final, 100 mil. Aonde que eu tô? Eu tô aqui, com 13. Mas eu comemoro cada pessoa que vem. Cada degrauzinho que eu subo. E aí, o que que eu faço aqui, gente? Primeiro, todos os dias eu me conecto com o meu propósito. Segundo, o que mais eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que levar minha disciplina? Para onde eu tenho que levar o meu foco? Para onde eu tenho que levar minha constância? Para onde eu tenho que levar meu planejamento? Dos posts que eu vou fazer, das estratégias que eu vou utilizar para chegar aqui. Então, tá vendo como isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida? Conseguiram visualizar onde é que você está na sua jornada? Se conectou com isso de novo? Relembrou onde é que você está? O porquê que você chegou até aqui? O porquê que eu fui a resposta das tuas orações para Deus? Ah, eu quero emagrecer. Aí vem o meio metro para te guiar nessa jornada. Fez isso. Agora eu quero que você escreva, ou seja no celular, seja, pode mandar uma mensagem para você, mandar uma mensagem para mim, para ir para o próximo nível. O que é que você precisa melhorar em você? É a sua disciplina? É o seu foco? Entender o que é que você precisa melhorar? Vamos supor, disciplina. Eu quero que você escreva duas ações. E se você começar a fazer hoje, amanhã, você vai levar a sua disciplina. Eu dou ainda um exemplo da disciplina. Vamos supor que não é a disciplina, é a organização, é o planejamento, whatever. Qual que é o hábito aqui que você precisa desenvolver e duas ações que você, se você começar a aplicar, você vai acelerar aqui o seu deslocamento para o ponto final. Bora lá. Vocês têm aí um minutinho para escrever. Seja escrever para mim, seja escrever para você. Escreve aí. Pode escrever no chat também.
Qual é o hábito e duas ações? Foi? Vocês escreveram para vocês, né? Porque eu não recebi nada aqui. Eu escrevi no bloco de notas. Beleza, não tem problema. Agora, vamos lá. Vou voltar para o meu quadro branco. Meninas, sempre quando a gente avança uma casa, para cada escolha é feita uma renúncia. Por exemplo, para eu estar aqui hoje, eu renunciei a alguma coisa. Para vocês estarem aqui hoje, vocês renunciaram de estar com a família, vocês renunciaram de estar trabalhando, vocês renunciaram de estar tomando banho, vocês renunciaram de estar fazendo alguma coisa. E aí, tem uma história de um povo que eles viviam em uma ilha. Na ilha chamada de Ilha A. Essa Ilha A, ela era super povoada de uma galera que não tinha bons hábitos. Não tinha lá muita gente nessa ilha. E não era uma ilha de uma galera com bons hábitos. E aí essa galera, chegou um certo dia, boa parte dessa galera começou a falar assim: cara, não tô feliz de morar aqui, não tá mais me preenchendo, quero ser diferente. E aí, o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a Um conversou com o outro, partiu a ideia de um, esse um foi lá e começou a influenciar outras outras pessoas, começou a perceber que outros não estavam ali felizes. O que que eles fizeram? Eles falaram, mas não vai dar para ficar aqui nessa ilha, a gente vai ter que mudar de ilha. E eles descobriram que logo do lado, oxe, havia uma pequena ilhota, uma outra ilha, chamada de Ilha B. E aí um cochichou com o outro e falou assim, cara, bora pra lá, nessa ilha B, tem espaço. E então eles construíram um, uma ponte que ligava a ilha A à ilha B. E alguns desses foram para lá, saíram daqui e foram morar nessa ilha B. Povoaram lá bonitinho, organizaram do jeito deles, limparam, construíram, tava uma belezinha essa ilha B. Só que daí, o que aconteceu? Uns xeretas aqui da ilha A foram lá dar uma fuçada. Só que eles não queriam morar lá na ilha B, do jeito que a ilha B estava sendo construída. Eles queriam tomar a ilha B para eles e fazer a ilha B uma extensão da ilha A, um puxadinho. E aí a galera da ilha B falou: não vai dar, não vai dar para ter essa ponte, porque a gente consegue ir para lá e não bagunçar a ilha A. Mas a galera da ilha A não consegue vir para a ilha B e não tocar o terror. Então a gente vai ter que destruir essa ponte. E eles foram lá. Só que destruir essa ponte é
a gente não vai ter mais contato com o nosso passado. A gente vai ter que deixar o passado no passado. Era uma decisão difícil, porque tinham muitas coisas do passado, muitas memórias do passado que eles queriam reviver. Só que eles entenderam que se eles revivessem essas memórias do passado, eles ainda não tinham maturidade, eles ainda não tinham força o suficiente para voltar àquelas memórias do passado e não sofrer com aquelas memórias do passado. Então a escolha teria que ser olhar para frente ou então nós não vamos conseguir evoluir. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? O que é do teu passado que você precisa romper com essa ponte? Exemplo. Quando você termina um relacionamento, todo mundo aqui já terminou um relacionamento. Quando você termina um relacionamento, dá pra você ficar com o ursinho de pelúcia que você ganhou do seu ex dentro de casa? O porta-retrato com a tua foto, com a foto da família, com a foto daquela pessoa? A roupinha que você ganhou e que você sempre usava porque era a preferida da pessoa? Não dá. Por quê? Porque senão você não vai deixar o passado no passado. Você vai ficar trazendo à tona lembranças. Para o processo de emagrecimento, o que que isso significa? Romper com a ilha A. Pode ser roupas, pode ser objetos, podem ser pessoas, podem ser lugares. Quer falar alguma coisa, Paty? Então, roupas. Pode falar se quiser, pode abrir a câmera e falar. Não, não, eu tava pensando aqui, foi sem Entendi. querer. Roupas, às vezes você emagreceu aí 5, 6, 10 quilos e já tem um shorts que tá largo. Esse shorts tá quase caindo em você. Ah, mas eu gosto tanto desse shorts. Joga fora. Se não der pra apertar, a gente joga fora. Por quê? Isso aqui é um elo de ligação. O cérebro falando, ah, se a gente engordar, tem como voltar atrás. Eu refiz todo o meu guarda-roupa. Depois que eu emagreci, eu pesava uma média de uns 55 quilos, uma época. Aí eu emagreci, hoje eu peso 50 quilos. Eu usava 38, hoje eu uso 36. Eu não posso mais voltar para cá. Eu não tenho mais essas roupas. Então, quando eu ganho aí, o que que eu tenho que fazer? Eu estipulo, gente, um chão e um teto. Qual vai ser meu peso mínimo? Meu peso mínimo são 48 quilos, do meu tamanho. E o meu peso máximo, 51 quilos. Tanto que eu tô fazendo aquele projeto, né? Quem tá me acompanhando lá nas redes sociais tá vendo o que eu tô fazendo. Amanhã é dia de eu pesar. Ai, Tati, se você bater os 51 quilos, o que que você vai fazer? Eu já vou ter que mudar a estratégia. Porque não há possibilidade de, nem pelo bem da ciência, eu levar 15 dias fazendo extravagância com o risco de ir lá para 52, para 53 quilos. Não vou sujar meu corpo. Por quê? Porque o meu teto são 51 quilos. Qual é o seu teto? Precisa entender isso. Quais são os elos de ligação que te conectam com a ilha A e que te fazem querer dar passinhos para trás?
Exemplo, lugares, rodízio de pizza. É a ilha A pra mim. Zero possibilidade de eu ir no rodízio de pizza. Tem lugares, gente, que eu ainda não superei. Com sete, sete nada, 9 anos, já 9 anos, 9 anos de coach. Tem lugares que eu não superei, eu não volto, porque vai me trazer para o passado, para essa ilha aqui. Tem pessoas que eu me mantenho numa certa distância, porque senão vai me conectar com essa ilha aqui. Eu só não posso fazer isso com a minha mãe e com meu pai, mas tem pessoas que eu faço, que eu evito. Hoje, 9 anos depois, eu estou muito mais forte. É claro, eu falo da questão do rodízio de pizza, né? Mas se eu for, eu consigo ter maturidade. Mas não é um lugar que eu queira ir. Por quê? Porque vai me conectar com isso daqui. Vai me fazer lembrar que todas as vezes que eu ia, eu entrava em compulsão e eu tomava depois 12 laxantes. Então, não quero lembrar disso. Então, hoje, como sendo última sessão, eu espero que vocês façam essa análise de quais são as roupas que eu preciso já mandar apertar ou doar. São roupas já que não conectam comigo, ou às vezes são hábitos mesmo. Ai, o hábito de não me cuidar, de não olhar para o espelho, de não me. Ó, um hábito que me leva para o passado que eu não gosto é não me maquiar. Não precisa sair por aí toda borrocada, não, mas passar protetor solar, passar uma base, passar um batom, não colocar anéis, brinco, me leva para o passado. Uma coisa que está mudando de uma forma muito interessante em mim com relação à roupa, a Tati de hoje não consegue usar calça jeans. Eu tenho usado mais calça de alfaiataria, calça social. Ah, porque você é enjoada? Não, claro que não. Mas não sei, não tem ficado legal a calça jeans. Então você começa a perceber que quando você vai para o próximo nível, tem coisas daqui que já não faz mais sentido. Essa semana eu coloquei um top lá para doar, que eu olhei e falei, gente, eu preciso doar isso aqui porque já deu, né? Aí eu fico, ah, mas é meu top de estimação. Eu, não, porque se eu não tirar isso, não é que, ah, eu não posso ter uma roupinha rasgadinha lá, zoadinha, batidinha. Cara, poder você pode o que você quiser. Ninguém tá aqui para te proibir nada. Mas o que que o meu cérebro entendia? Enquanto eu não tiro esse, eu não dou espaço para o novo. Eu vou ter, tá sempre justificando. Ah, não, tem aquele ali, eu uso aquele ali. Ah, não, tem aquele ali, eu uso aquele ali. E aí eu fico me conectando, fico nessa ponte aqui, ponte maldita. Então, o que é que vocês precisam tirar? Primeiro para renovar, nossa, o que que eu ia falar? Renovar a energia, abrir espaço para o novo. Pensa, se esse copo estiver cheio, eu não consigo abrir espaço. Opa, cadê o copo? Se esse copo estiver cheio, eu não consigo abrir espaço para o novo. Então, se meu guarda-roupa estiver cheio de um monte de besteira que eu não uso, eu vou estar sempre justificando. Não, mas tem espaço para pôr. E aí você tá lá com roupa que já era para você ter doado, roupa que não te representa mais, roupa que não te traduz a pessoa mais que você é, objetos. Ontem eu fui colocar a caneca do Sou Magra em cima da pia, eu lasquei a caneca. Quando eu faço isso, eu falo, é melhor que seja na caneca, que é meu anjo da guarda me protegendo, do que em mim, né? Já tem que tirar a caneca.
Não é bom a gente ter objeto lascado, quebrado dentro de casa. Então, o que está te conectando ao teu passado, que está, primeiro, travando a tua energia e, segundo, travando espaço na tua vida para não te deixar ir para o próximo nível. Uma vez ou outra, a gente tem que parar e olhar para as nossas gavetas, mandar embora papéis, mandar embora objetos, utensílios que já não nos representam mais. Porque se a gente fica segurando aquilo, a gente não vai para o próximo nível. E principalmente roupa. Roupa larga é sinônimo para o cérebro de fica tranquilo, que se tiver que engordar, a gente tem roupa. Olha que bosta isso. Nossa. Eu pensei isso ontem, Tati, que eu tô com uma calça aqui, que é a única que eu tenho, era a única que servia. E que ela tá muito larga, porque ela é 46. E aí, e ela tá larga não só na barriga, ela tá larga nas coxas, assim, sabe? Na perna, parecendo um saco de batata. E aí, ontem, quando eu coloquei pra vir viajar e eu me olhei no espelho, eu falei assim pro meu marido na hora, eu falei assim, eu preciso dessa calça embora, porque eu me olho no espelho e me vejo feia, porque ela tá me deixando feia. E aí eu não consigo, tipo, ver o meu processo. Então, tipo, quando eu me visto com a calça, parece que eu não emagreci nada, porque ela tá larga, só que a imagem que eu me vejo no espelho é de uma pessoa larga. E aí o seu E cérebro aí, fala, posso engordar a- então. aí eu falei pra ele ontem, eu falei assim, nossa, amanhã eu vou comprar uma calça nova, porque eu não quero mais ficar com essa calça. E aí, ó que delícia, comprar uma roupa nova, comprar uma roupa menor, né? Aqui, por exemplo, eu falei, né? 36, que é o que eu uso, e blusa normalmente é PP. Eu não compro nem blusa P mais. Antigamente era P e eu aceitava, eu não comprava M. Ah, mas é M grande. Ah, prefiro não levar. Por quê? Jamais que eu vou dar essa sensação pro meu cérebro de que, cara, tá tudo bem comprar um M. Eu senti muito isso na Adidas. Antigamente quando a Adidas ainda operava num padrão um valor brasileiro, porque agora eles perderam um pouco a mão do valor das peças, e umas peças feias. E como o povo lá dos Estados Unidos tá ficando cada vez maior, estão engordando demais, o que que a Adidas fez para tentar amenizar a situação? O P, aliás, o M virou P para eles. Então eles foram lá, a roupa tá cada vez maior, só que você pega a etiqueta P. E cara, não é um P isso aqui, nem a pau. Só que é um M. Aí você pega o G virou M, né? E aí eu falei, Aí oh, dá aquela falsa sensação, né? De que você não, tá. Nossa, eu tô usando, poxa, eu tô usando um P. exato, não, eu não engordei, ó, minha roupa, não, a Adidas teve uma sacada brilhante. E Uhum. aí ela foi aumentando a roupa, só que foi, a etiqueta é minha, eu ponho o que eu quiser. Se eu quiser colocar PP na roupa, eu ponho, né? E então, assim, aqui eu só compro PP. Por quê? Eu não dou espaço para o meu cérebro achar que ele pode aumentar. Não, ele não pode. E aí, agora que vocês vão começar a trocar de roupa é ótimo, né? Comprar roupas novas, trocar o guarda-roupa, é ter esse cuidado de. Primeira coisa, vai na loja, por exemplo, Paty, pede um 46. Só pra você ter o gostinho da moça falar assim: 46 vai ficar largo em você. Jura, moça? Isso é música para os nossos ouvidos, né? Então, e aí ela vai trazer lá, às vezes ela vai trazer um 44, ela vai falar assim: olha, eu acho que o 44 também vai ficar largo. Talvez para você já seja o 42. Olha pra isso, gente. Do que o oposto. Ah, me traz um 38. Aí a mulher olha para você e fala: 38 não vai dar. Isso vai te maltratar. É melhor você pedir um número maior e ela descer, né? Pede o número que você usava antes e põe só para ver que isso não te pertence mais. Porque a gente também tem que ir trazendo o cérebro para, olha, não é mais assim. Olha, não é mais assim.
Da mesma forma, quando a gente come a mais, que às vezes eu tenho isso, do olho ser maior que a barriga, né? Aí você vai lá, põe um pouco a mais e você fala, cara, não dá, não cabe, não preciso mais de tudo isso. Eu chego no café da manhã do encontro lá de empresários do BNI que eu participo, e toda terça-feira tem que conversar comigo. Porque o meu olho, ele ainda chega querendo, não, hoje eu vou chutar o pau da barraca. Aí eu, ai, cala a boca, vai nada. Aí eu vou lá e pego a mesma coisa, pego o meu pão, pego o meu ovo, o café. Às vezes o que eu tomo a mais ali é um chá, mas não cabe mais. É o olho gordo, exatamente. Então a gente tem que ir evoluindo e avisando o cérebro: olha, isso aqui não pertence mais a essa ilha, tem que ir trocando de ilha. Vai chegar uma hora que a ilha B não vai te comportar mais, você vai ter que ir para a ilha C. Você vai ter que olhar de novo para as suas crenças. Lembra do teste dos sabotadores? Ó, como uma coisa vai conectando na outra. Eu vou lá, olho para o meu teste dos sabotadores de novo, e aí eu vejo o que está pegando agora? Quais são as crenças que eu ainda preciso evoluir? Quais são as que eu evoluí e quais são as que eu ainda preciso evoluir? E aí eu vou. Próximo nível, próximo nível, próximo nível. Isso para tudo, beleza? Então façam essa ferramenta da ilha em casa, né? Observa o que que não comporta mais na Patrícia que eu sou, o que que não comporta mais na Andreia que sou. Faz uma limpa no guarda-roupa, abre espaço energeticamente falando. Se coloca lá na linha do tempo, cara, a hora que eu emagrecer mais meio quilo, mais um quilo, mais um quilo e meio, você quem define. Eu vou me dar mais um presente X, eu vou me dar mais uma roupa X, eu vou me dar mais tal coisa. Se você tiver essa mentalidade, você vai estar batendo meta atrás de meta e vai deixando ilhas para trás, ok? Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Não. Maravilha, maravilha. Então depois eu converso com vocês individualmente lá no particular para entender aí a jornada, o momento em que cada um tá na jornada. Se não, Tati, eu vou continuar sozinha, sozinha entre aspas, que vocês ainda têm mais, preciso ver se são 2 ou 3 meses, porque era Acho que são 2 meses e meio. É, de acompanhamento pelo WhatsApp, né? Monitoramento do peso e tudo mais. O que acaba são as aulas, mas vocês ainda continuam comigo no acompanhamento online, tá? Mas, ai não, Tati, eu já quero ir para a próxima etapa, eu quero continuar tendo aula toda terça-feira, quero seguir aí com o grupo, tem a possibilidade de continuar com um valor especial, eu passo tudo para vocês, tá? Pode deixar, André, eu mando lá no grupo, eu tenho livros em PDF, inclusive, eu vou mandar alguns, aí o que está em PDF, não quero PDF, eu quero comprar o livro físico, aí vocês compram o livro físico, mas eu vou mandar alguns lá assim para vocês. Tá bom? Gente, Obrigada. fiquem com Deus. A jornada não termina aqui. Na verdade, a jornada não tem fim. Então, sigam se analisando, sem chicote, tá? Never chicote nunca, sem chicote. E contem comigo para o que vocês precisarem. Foi um prazer estar aqui junto com vocês nessa jornada Obrigada. incrível. Um beijo. Beijos, tchau. Se cuidem.